Segundo Veloso, o Arias treinou como titular, mas tem coisa aí, entenda o caso. A verdade sobre a proposta do Chelsea por Vitor Roque. Benedetti no Atlético Paranaense, o novo Naves? E essa história do Gabriel Jesus e do Almada, hein? O que temos de concreto? Fala família Palmeiras 90 mais, é disso que nós vamos falar do vídeo de hoje, muita coisa pra gente conversar, com a energia lá em cima. Eu não posso começar esse vídeo sem deixar de agradecer vocês, obrigado, tá? Esse é o mês em que a gente tá tendo mais visualização na história do canal. Obrigado por estar sempre com a gente, eu vou te mostrar o porquê se inscrever nesse canal é uma boa pra você. E além de se inscrever no canal, cara, você precisa dar uma oportunidade e comprar a nossa revista Radar 90 mais. O link tá aqui na descrição. É absurdo o número de informação que você vai ter, inclusive vídeo exclusivo por R$ 29,90. É um produto que a gente tá com a ideia de fazer mensalmente ou de repente trimestralmente com as principais informações do Palmeiras e com as principais informações dos jogadores do Palmeiras, o passado, o presente e o futuro. Tá legal? Conto com você, o link tá aqui na descrição. Primeira notícia que a gente tem que comentar aqui é a respeito dos patrocinadores do Palmeiras, né? O Palmeiras não é mais patrocinado pela Fictor por conta de todos aqueles casos envolvendo a entidade financeira, não vamos entrar nesse mérito, tá? E o Verdão está buscando um novo patrocinador e você viu primeiro aqui, tá? Que aquele caso que estavam falando da Heineken era mentira. Palmeiras não fechou patrocínio com a Heineken. O Verdão espera fechar o patrocínio com uma empresa que ceda aí no mínimo 20 milhões de reais, tá? É por isso, esse é um dos motivos pelos quais você tem que se inscrever no canal, pô. Se você tá aqui com a gente todo esse tempo e não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo. Aqui você recebe a matéria em primeira mão e não deixa nada pra depois, tá bom? Sobre o nosso gramado, né, rapaziada? Agora, antes da partida contra o Novo Horizontino, a partida final do Paulistão, o Palmeiras recebeu uma boa notícia aí, que a FIFA aprovou, né, o Quality Pro da Soccer Grass, né, o gramado novo, a tecnologia nova, e vai muito de encontro àquilo que a gente também diz. Aliás, essa notícia você também viu primeiro aqui. Fomos um dos primeiros canais aí a tratar esse caso, né? E olha que legal, se inscreve no canal, que aí você não vai perder nada mesmo do Palmeiras. Bom, essa situação do gramado do Allianz já tá certa, tá? E o Palmeiras vai estrear em 2026 no Allianz Parque na partida contra o Mirassol, como a gente já havia antecipado para vocês. Informação muito positiva, tá bom? Vamos falar agora rapidinho dos preparativos para a final contra o Novo Horizontino e uma bomba que caiu nos bastidores aí, e a gente vai tentar entender o que tem de verdade nessa situação. Bom, primeiro o Vitor Roque está treinando normalmente, fazendo um esforço gigantesco para estar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida decisiva do Paulistão 2026. Mas no meio de toda essa preparação surgiu uma bomba, né? O Veloso veio hoje a público dizer que o meio-atacante John Arias treinou entre os titulares e pode iniciar a partida contra o Novo Horizontino. Segundo ele, o Arias deu o mesmo dinamismo ali que se espera de um meio-atacante, jogou muita bola tal durante os treinamentos, treinando com o time titular. Mas, gente, essa informação não procede, tá? Pelo menos não procede com todas as fontes que eu pesquisei na internet. É uma informação exclusiva do Veloso e eu confio no Veloso, acho ele um baita de um profissional. Não são as informações que a gente conseguiu obter. Posso estar errado, ele pode estar correto, aí o John Arias iniciar a partida, mas ao que tudo indica não é isso que vai acontecer, tá? Segundo ele, o Arias jogaria no lugar do Alan, né? Não faz muito sentido, inclusive eu vou te mostrar hoje ainda até o final do vídeo uma matéria do Globo Esporte que vai ao contrário disso, né? Você já vai entender o que eu tô querendo dizer. De qualquer forma, independente do Alan jogar ou do Arias jogar, ambos entrarão na partida, é óbvio, né? No decorrer do jogo eles entrarão. Ele testou muito, o Abel, né? Testou muito o Ramon Sosa jogando de falso 9, com o objetivo de fazer a mesma pegada do Vitor Roque. Ele também é um jogador rápido, né? Então a ideia é facão. Faz o facão pra dentro, vai pra cima, finaliza a gol, aperta a zaga adversária. A ideia seria essa. Eu tenho, né, das informações que a gente tem aí, a certeza de que o Vitor Roque deve disputar essa partida, se não como titular, pelo menos os 45 minutos finais. E tem uma novidade legal, né? A gente tá falando, eu sei, a gente tá falando muito do Paulinho aqui nesse canal. E eu sei que o palmeirense adora ouvir isso. E aí vai ter gente que vai falar, tá querendo clique. Gente, a gente não precisa disso. Nosso canal tá crescendo muito, organicamente. A ideia não é essa. É que o assunto do Paulinho interessa tanto à comunidade palmeirense quanto a nós. Eu pesquiso a respeito do Paulinho todos os dias. Eu tenho uma expectativa muito grande com o retorno do Paulinho, na melhora que o Palmeiras tem, né?
a entregar de futebol, tá? E é aquilo que a gente tá falando, a expectativa é que ele começasse ontem o período de transição física final para poder estar à disposição contra o Vasco, né? Agora dia 12. Mas ao que tudo indica, isso não aconteceu, tá? Hoje eu vi uma matéria dizendo que o Palmeiras está próximo aí de poder contar com o Paulinho no banco, então eu fiquei confuso, tá? Então enquanto a gente vê gente falando que o Paulinho já está quase pronto à disposição, a gente vê boletins médicos também dizendo que ele ainda não iniciou o período de transição final. Então fica difícil para a gente poder mensurar. Mas a informação que a gente tem é não passa de março, tá? Essa é a informação que a gente está vendo aí. E eu estou acompanhando de perto. Por 2 vezes eu tentei, a gente quase acertou ali, né, a informação do Paulinho, mas acabou não se concretizando por questões, né, por escolhas médicas, fisioterapia e do médico mesmo que operou o Paulinho. Estamos acompanhando para trazer informação para vocês. Agora na partida contra o Novo Horizontino, chance zero, tá? Sobre o Benedetti. Sobre o Benedetti, a situação é a seguinte: o Palmeiras está buscando o empréstimo do jogador, é o que tudo indica, e é óbvio, agora com a janela internacional fechada, as negociações têm que ser internas, né? Tem que ser nacionais. E parece que o Palmeiras vai acertar o empréstimo do Benedetti com o Atlético Paranaense, assim como fez com o Gilberto, tá? Para que o garoto ganhe mais minutos, enfim, se desenvolva mais, é um atleta de alto nível, o Benedetti, tá? A gente já falou muito isso aqui. Tanto que Arsenal e Barcelona estão mirando o jogador. Só que tem um detalhe aí. Eu acho que o Palmeiras vai acabar cometendo o mesmo erro que cometeu com o Naves. O Naves estava pedindo espaço para jogar, o Abel não deixou, ele não foi titular. Não é que o Abel não deixou, né? O Naves não mostrou também aquele futebol superior, por exemplo, ao do Murilo e do Gustavo Gomes para ganhar a posição. E o Palmeiras optou por emprestá-lo com um clube português, lá o Verca, se não me falha a memória, né? Enfim. Lá o cara é titular, é man of the match, é time da semana. Então, assim, é um garoto tecnicamente muito bom. Benedetti também. Se o Palmeiras emprestá-lo para o Atlético Paranaense num empréstimo de 1 ano, bom, eu não sei o que pode acabar acontecendo. Pode ser que até a negociação com o Arsenal e Barcelona esfrie, cara. Não sei se faz sentido. Se eu fosse o diretoria do Palmeiras, se eu fizesse parte dessa diretoria, eu seguraria o jogador, tá? Diz aí nos comentários a sua opinião, porque ela é sempre muito importante. Beleza? E aí tem muita notícia surgindo a respeito do Gabriel Jesus. Parece que o Bola VIP, sei lá, fez uma matéria lá dizendo que o Gabriel Jesus não vai renovar mesmo com o Arsenal, uma informação que a gente já tinha trazido aqui pra vocês, né? E que agora estaria tudo na escolha do Gabriel Jesus. O Palmeiras faria um movimento de venda do Flaco Lopes na segunda janela, ao que tudo tava sendo especulado, né? Só uma especulação, ainda não tá nada certo. E aí traria o Gabriel Jesus para essa posição. E se não fosse na metade do ano, seria no final da temporada. Ficaria aí então a cargo do jogador definir se quer ou não voltar para o Brasil e o Palmeiras faria o esforço necessário para repatriá-lo. Joga muita bola, tá? Joga muita bola. O Flaco Lopes tá encaixadinho no time do Palmeiras, né? Também tá deitando e rolando. Mas o Gabriel Jesus é o Gabriel Jesus e, cara, qualquer clube gostaria de contar com o futebol dele, né? Não tem como ser diferente. Sobre o Almada, eu vi muita gente, mas muita gente falando da proximidade que o Almada tem com o Marlon Freitas. Ambos jogaram juntos no Botafogo, né? E que o Atlético de Madrid topa negociar o Almada na próxima janela, agora em junho, né? Quando acaba a temporada para eles lá na Europa, e aí o Almada estaria em condições de negociação. Isso é verdade, tá? Tanto com relação à proximidade do Almada com o Marlon Freitas, como a possibilidade de negociação do Atlético de Madrid. Ambas as informações são verídicas, mas no meio desse caminho aí, né, existe um ponto. O jogador tem que querer vir pro Palmeiras. Acho que a galera às vezes esquece disso, né? E eu não sei se o Almada gostaria hoje de retornar ao Brasil, tá? Não sei se isso seria positivo para o Almada. Estamos monitorando de perto, você já sabe, você pode contar com o nosso trabalho, porque dia após dia nós traremos informação aqui para vocês, beleza? E aí, é claro, né? Supostamente, o veículo de imprensa Go, que faz sempre diversas postagens enigmáticas, tem umas que eles acertam, outras que eles erram muito feio, né? Diz que o Chelsea fez um movimento, ou está para fazer um movimento, de 305 milhões de reais pelo Vitor Roque. E aí eu te pergunto, beleza, 300 milhões pelo Vitor Roque, o Alan não sai por menos de 300 e o Flaco Lopes não sai por menos de 200, 600, 800 milhões de reais na venda de 3 jogadores. É óbvio, o Palmeiras se desestruturaria por completo, né? Mas são 800 milhões de reais. Faz sentido?
Eu quero a sua opinião nesse momento do vídeo, tá? Eu quero que você me diga, faz sentido pro Palmeiras negociar esses atletas? No meu entender, não. O Palmeiras não vai fazer loucura, tá? O Palmeiras não vai vender todo mundo de uma vez para arrecadar, não precisa dessa grana toda. O que o Palmeiras deve fazer? Vender pelo menos um atleta, tá? Pelo menos um dos três sai, mas não vai sair agora, vai sair depois da Copa do Mundo ou só no ano que vem. Essa é a informação que a gente tem. E aqui, meu povo, eu prometi para vocês, né? Informação a respeito do Alan. Então, o que eu falei, o Veloso pontuou, e eu respeito muito ele como profissional, tá? Mas ele pontuou aí que o Arias estava treinando com o time titular e que o Alan sairia, né? Gente, olha essa matéria do Globo Esporte aqui de hoje, tá? De hoje, 6 de março. Alan lidera dribles no Palmeiras e briga para se manter titular com a sombra de Arias no elenco. Meia atacante tem 14 dribles certos em 14 partidas. 3 gols e sequência como titular em meio à chegada de reforço para disputar a posição no lado direito. Pensem comigo, o Alan é aquele jogador que quebra a linha. Quando a gente já fala de um drible certo por jogo em média, a gente tem que lembrar que é um drible no terço final do campo, ou seja, perto da área. Ali, meu irmão, ou é gol, ou é falta, ou é pênalti, ou é jogada perigosa, né? É um número muito alto, tá? De verdade. Então o Alan inicia 2026 com o desafio de sustentar sua vaga no time titular e tal. Entre as virtudes que busca utilizar está a criatividade, e essa é a palavra também que define o Arias, porque ele não precisa ser ponta direita. O Arias pode inclusive jogar de camisa 10, a gente já viu isso recentemente, tá bom? Então são 14 dribles em 14 jogos e tal, beleza? Ele teve atuações de destaque, principalmente contra o Fluminense no fim de fevereiro pelo Brasileirão e nas duas últimas partidas contra São Paulo e Novo Horizontino. Encontrou maior dificuldade contra os laterais. Contra São Paulo e Novo Horizontino, ele encontrou maior dificuldade contra os laterais. Beleza. É perceber do outro lado a marcação mais apertada. Há laterais que dão mais espaço. Quando a marcação é apertada, é normal que nossos pontas tenham mais dificuldade, disse o Abel Ferreira. E é óbvio, né? Os laterais vão começar a serrar o espaço dele ali para que ele tenha que tocar a bola e não tentar um drible. Porque sabem que ele é um jogador muito técnico, né? Acho que fez um bom jogo, podia ter feito gol em uma jogada muito boa, tal, foi aquela bola que ele meteu na trave, né, na partida contra o Novo Horizontino. Em 2026, ele é o quinto do elenco com maior média de passes para finalização e quarto no time em números absolutos, foram 10 até aqui, e também auxilia a postura defensiva. Então, assim, é muito complicado, né, a gente falar que o Arias vai chegar e vai vestir a camisa de titular, mas ele joga muita bola, velho. John Arias, em pouquíssimo tempo, tá conseguindo mostrar que o Palmeiras pode jogar de uma forma diferente, tá? E aí é óbvio, né? Pontuação a respeito do Arias. A equipe tá bem, com boas dinâmicas, uma equipe não é apenas os 11 jogadores inicial, disse o Abel. Aos 21 anos, Alan tem a seu favor a temporada longa de competições para tentar firmar espaço, mas lembra que ele tá na mira do Newcastle, a grana vai ser pesada aí. Ele é o oitavo em dribles certos no Paulistão com 6. Chutes bloqueados, 2 em 9 jogos e 5 finalizações certas no Brasileirão. Números de Alan comparado aos atletas do setor ofensivo, né? Então quando a gente analisa desarmes, o Alan tem 21 desarmes, tá? Ele só perde pro Kelvin. Quando a gente analisa chutes a gol, ele só perde pro Vitor Roque e pro Flaco Lopes, finalizações corretas no gol, né? Em minutagem, ele é o segundo, só perde pro Maurício. O Maurício tá jogando muitos jogos mesmo, né? Se eu tivesse que dizer alguém que vai rodar aí com o decorrer do tempo, eu imagino que seja o Maurício, tá? Com o máximo respeito ao atleta. Marcou 3 gols e não deu assistências ainda, tá? Então a gente tinha preparado essa matéria justamente para pontuar a respeito de tudo isso que está envolvendo, né, o Palmeiras. Cara, o Alan é um jogador que realmente é um divisor de águas no Palmeiras, porque além dele ter o drible, né, além dele quebrar a marcação adversária, ele tem uma característica muito bacana num jogador de futebol que é a humildade. Quando o Abel pede para ele marcar, ele não reclama, ele marca. Quando o Abel pede para ele encostar nos zagueiros, para encostar nos laterais, para deixar o Kelvin fazer a ultrapassagem, ele é muito maduro nesse aspecto, né? Geralmente os jovens eles se deslumbram, um menino com 20, 21 anos, cara, ganhando a bala que eles ganham, já era para estar deslumbrado. E você vê que ele é um menino muito pé no chão, muito cabeça. E nesse ponto, a gente tem que parabenizar sim o Abel Ferreira e a staff, tá? O centro de psicologia, todo mundo. Porque eles estão conseguindo colocar os jogadores com a cabeça no lugar. Essa situação do empréstimo do Gilberto, ela acontece, no meu entender, justamente para tentar, como eu posso te dizer assim, não deixar com que essa marra, né,
que é natural, a ousadia do jovem, né, ela transpareça tanto. Eu acredito que o Palmeiras poderia ter agido diferente no caso do Gilberto, poderia ter tratado de outra maneira. Mas, de qualquer forma, tomou-se uma ação, tá? E a gente não pode falar que tá errado, porque se o menino tá realmente perdendo foco, não tem o que fazer. Lembrem-se, tá? O JP Sampaio barrou o Sub-17 inteiro na temporada passada. Você lembra disso? Ele simplesmente tirou os meninos das competições. Não vão jogar. E botou o Sub-15. Então, assim, ele fez isso justamente porque a molecada tava começando a ter atos de rebeldia aí, né? Eu acredito no Palmeiras como instituição. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar. Independente do resultado da final. Palmeiras pode ganhar, pode perder, independente do resultado da final. Eu acredito no Palmeiras como uma instituição, um projeto a longo prazo. Na temporada passada, no final da temporada, não estava jogando nada, mas agora está jogando bola. E aí o resultado ele não tem como ser escolhido. Ele pode ser mensurável, você pode ter uma probabilidade maior ou menor de vencer, mas não dá pra falar que você vai ganhar todas as partidas, né? Agora, jogar futebol, praticar o esporte futebol é obrigação, cara. Pela estrutura que tem, pelos salários que tem, pelas condições que tem, é obrigação. Você pode discordar de mim, mas eu tenho certeza absoluta que quando você analisa os números que a gente traz aqui no canal, aí você é obrigado a concordar, né? Então é isso, rapaziada. Se a gente começou o vídeo agradecendo, eu preciso finalizar o vídeo agradecendo também, tá? Muito obrigado por estar sempre aqui com a gente. Vocês estão construindo esse nosso projeto e tá uma alegria incrível poder contar com vocês de maneira geral. Siga a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, fique à vontade, tá bom? Um forte abraço e avante palestra.